Olá a todos, Ferhel aqui novamente, e no vídeo de hoje eu vou estar falando o que pode acontecer no ano do Linux em 2026. Então vamos para o vídeo que vai ser bem interessante. Bom gente, como vocês podem estar vendo aqui, eu estou com o Stat Counter aberto. E aqui está mostrando que 4%, um pouco mais de 4% dos computadores do mundo usam o Linux. Caso queira também em até outras plataformas, fica mais ou menos nesse ponto aí de 4, 5, 6%. Creio eu que tem um pouco mais que esses 4%. Por que eu acho que tenha mais do que 4%? Do lado do Windows, que está em 66, 67%, ou quase 68%, a gente tem esse unknown, que é desconhecido. E o Stat Counter, ele pega ali pelo agente da web. E muito navegador, às vezes ele impede a amostragem aqui da questão de qual sistema você está usando. Se eu não me engano, o Brave tem esse ponto. E uma distribuição do Linux que o pessoal está usando muito e que usa o Brave como navegador é o Zorin OS. O Zorin OS ele usa o Brave. Eu vou entrar aqui no Zorin OS, né? Aqui a página inicial do Zorin OS. E se você for olhar aqui no vídeo aqui inicial que eles mostram, aqui, numa das telas aqui sempre vai estar aparecendo o símbolo do Brave aqui, né? Sempre vai estar aparecendo. Eu também já fiz review aqui no canal do Zorin OS. E o navegador que eles usam é o Brave. Então eu acho que esse número aqui, se a gente for considerar que dentro do unknown possa ser que tenha mais alguns Windows, possa ser que também tenha alguns outros Linux. Então eu acho que deve estar em torno de uns 9%. Pode ser que tenha até 10%. Eu tinha falado que ia chegar numa previsão mais otimista, acho que a 12% ano passado. Eu acho que hoje em dia, assim, contando muito por conta desses unknown aqui, vamos supor que nem que seja metade, vamos supor que seja 40% aqui, então vamos supor que seja desses 15% aqui, uns 6% seja de unknown. Então aqui vai chegar ali nos 10% de computadores que usam Linux. Isso se a gente desconsiderando o Chrome OS, né? Que o Chrome OS também, o sistema operacional da Google, ele é um sistema baseado em Linux. O Android também mas como aqui eu estou falando só de desktop, então eu não vou estar considerando o Android nessa conta. Então aqui ao meu ver, eu acho que deve ter em torno de uns 8, de 8 a 10% de computadores já utilizando alguma distribuição Linux, desconsiderando o Chrome OS dessa conta. Em relação a jogos, saiu um estudo acho que da Valve, que ela fez uma contagem, e o Linux ele está tendo mais usuários para jogos do que o macOS. Então, assim, muito provavelmente eu acho que é meio estranho que às vezes tem a fabricante que prefira fazer a versão do seu jogo para macOS e não para Linux, sendo que hoje em dia as pessoas procuram mais o Linux para jogar do que o próprio macOS. Deve ter alguma coisa aí de mercado ainda que impede de empresas de fazerem os jogos para Linux, mesmo tendo este crescimento. E pode ser que esse número eu acho que aumente, eu acho que pode chegar a uns 5, 6%, ao meu ver. Eu acho que de 2026 tende a ser um ano que o Linux vai acabar crescendo, muito por conta do final do suporte. E teve distros como o Zorin, o Mint, o Pop! OS, que eles conseguiram fazer até um marketing muito legal das suas distribuições. Outras já não tiveram tanto sucesso, mas teve outras que fizeram
um marketing bem legal das suas distribuições. Então eu acho que vai ter um crescimento ainda maior relacionado a esse ano. Eu acho que pode ser que chegue, dependendo do que for, a uns 15%. Se for considerar também a Steam Machine quando ela sair, então eu acho que vai ter um aumento considerável. Tanto nessa parte para usos gerais, quanto também para uso em jogos. E aí ficar aguardando qual será as decisões de muitas empresas que hoje em dia não fazem o seu software ou o seu jogo para Linux, que qual será a decisão delas com esse crescimento que o sistema está passando a ter. Já que eu visto há uns anos atrás, era coisa de 1% de participação se a gente fosse contar o market share do Linux, ficava em torno de 1%, 2%, às vezes até menos que 1%. E hoje em dia, tem lugar que fala que está em 4%, tem lugar que fala que é em 6%. E aí, como eu falei, a gente pode considerar uma parcela daqueles unknown, né, que é desconhecido, como sendo um Linux, muito por conta do método que algumas empresas usam ali pela navegação, e existem navegadores que eles vão te mostrar de alguma forma anônima, não vão mostrar a informação do seu sistema operacional, a informação de qual versão que é se é Linux ou Windows ou Mac, né? Tem navegador que faz isso. Então eu acho que vai ter um crescimento bastante legal esse ano. E vocês, o que vocês acham disso? O Linux ele vai passar ali numa contagem geral de 10%, de 15%, e essas empresas aí de softwares que ainda não fazem versão para Linux, vocês acham que algumas vão vir? Você acha que de repente pode vir um pacote da Adobe para o Linux? Ou alguma ferramenta ali do Canva que possa ter suporte nativo para o Linux? Já ouvi boatos sobre o Affinity ter suporte nativo para o Linux em breve. Ou então alguns jogos aí que nunca imaginávamos que poderia ter para Linux, como por exemplo o Valorant ou o League of Legends terem versões nativas para Linux. O que vocês acham de tudo isso? Você acha que algum desses aplicativos e jogos vai vir versão nativa? O Google Play Games, né? Será que vai vir alguma versão nativa? BlueStacks também? Será que podem fazer uma versão nativa do jogo do BlueStacks para Linux? E é isso, gente. Deem a opinião de vocês sobre esse assunto, acho bastante interessante. E eu vou ficando por aqui. Comentem aqui o que vocês acham disso. Se acha que vai ter um crescimento, se alguma empresa vai chegando a 10, 15%, vai de repente fazer o software, se alguma dessas softwares de repente pode vir, ou algum desses jogos pode vir a ter versão nativa para o Linux, né? E também curtam o vídeo, compartilhem com quem queira conhecer um pouco mais do assunto. Então eu vou ficando por aqui, gente. Muito obrigado a todos. Até a próxima e fui!